Olá a todos, vamos agora falar de transformadores, né? Na disciplina de desenvolvimento de circuitos elétricos, a gente primeiro estava vendo os sinais elétricos, né? Tensão de pico, tensão eficaz, as formas senoidais, né? A gente viu também nas nossas aulas calibração do osciloscópio, como medir um sinal no osciloscópio, né? Então a gente estava vendo o sinal elétrico, tá? A segunda parte da disciplina que a gente vai estudar é o transformador. Por quê? Vou fazer uma introdução aqui para vocês. A gente vai ter então um sinal, né? A gente vai ter um sinal alternado aqui, certo? Que a gente estava vendo nas nossas aulas. E aqui vai ter um, vamos chamar primeiramente de um elemento, né? Que vai pegar esse sinal e vai, olha aqui o que ele faz com o sinal. Ele abaixa esse sinal, tá? E esse elemento, quem que é? É o transformador. Transformador. Tá? É o transformador. O que ele faz, o transformador? A principal característica de um transformador, pessoal, é você pegar um sinal de entrada, que a gente chama de tensão de entrada, né? Por exemplo, aqui a gente pega uma tensão de 127 volts de entrada, certo? E com o transformador, com a utilização do transformador, eu transformo, olha que legal, transformador, ele vai transformar esse sinal de entrada, tá? Então eu vou entrar com o sinal aqui de 127 volts, como exemplo, e vou sair com um sinal, por exemplo, de 12 volts, tá? E os dois sinais, eles continuam sendo alternados, tá? Eles não perdem a propriedade de ser um sinal alternado. Então, a gente primeiramente já estudou, na verdade, né? O sinal alternado, né? A parte de tensão de pico, a parte de tensão eficaz desse sinal, a parte de período desse sinal, certo? E agora a gente vai ver o que? O transformador, que vai pegar esse sinal e vai abaixar ou elevar esse sinal para o valor que a gente pretende. Depois a gente vai estar estudando os elementos elétricos que permitem você pegar esse sinal, que já está abaixado, no caso aqui 12 volts, certo? Pegar esse sinal e de um sinal alternado, transformar esse sinal para um sinal contínuo. Então esse, pessoal, é o objetivo. Esse é o objetivo final da nossa disciplina de desenvolvimento de circuito elétrico. É pegar o sinal alternado e transformar em contínuo. Mas para isso, a gente tem que ir seguindo as etapas, certo? Então agora a etapa que a gente vai estudar é o transformador, tá bom? Transformador. Muito bem, vamos estudar. Existem três tipos, tá? Existe o transformador rebaixador, tá? O que é o rebaixador? Ele vai pegar um sinal de 127 volts, por exemplo, rebaixar para 12 volts, tá? Existe transformador isolador. O que é? Às vezes em um circuito eletrônico, você tem que separar o sinal para dar uma proteção ao circuito. Você não abaixa e nem eleva o sinal. Você simplesmente, a gente fala que ele isola. Por exemplo, aqui, ó, eu vou estar entrando com sinal alternado, tá? De 127 volts. Vou estar passando pelo transformador aqui, né? O desenho ficou horroroso. Vai ser o melhor o meu desenho do meu transformador aqui. Vamos lá. Ah, melhorou. Melhorou bastante. Aqui não. Daí aqui é a isolação. Tá.
E daí, na saída, ele vai ter o quê? O sinal vai continuar 127. Ah, professor, mas por que ele continua 127? Qual a finalidade disso? Olha, se você observar aqui, ó, ele está isolando através de magnetismo o sinal de entrada do sinal de saída. Você tem uma proteção que a gente chama de uma proteção magnética, porque você consegue isolar esse circuito, a entrada e a saída. Você consegue fazer essa proteção, por isso que ele chama de isolador. Ele é aplicado em alguns circuitos que você precisa dessa proteção, tá? Não é muito comum no nosso dia a dia. O transformador elevador, junto com o transformador rebaixador, é o que a gente mais encontra no dia a dia. É só você sair da sua casa e olhar na rede que passa na sua casa, você vai encontrar um transformador rebaixador, tá? Que normalmente na sua casa, na nossa rede pública de energia, ele vai estar na ordem de 13,8, né? Que a Eletro de Rio Claro fornece, kilovolts, né? Rebaixado para 220 volts, tá? Olha, é um rebaixador, tá bom? E também você tem o contrário, você pode ter 220, né, volts elevado para 13,8 kV, tá? No nosso caso aqui da cidade, distribuição de energia, qual que a gente usa, pessoal? A gente usa transformadores rebaixadores, tá? A gente vai usar esse primeiro carinha aqui, que é o que está na nossa cidade. Que ele pega o sinal da rede da concessionária, o sinal 13,8 e rebaixa para 220 volts, tá? O elevador, a gente encontra ele na parte da usina elétrica, né? Porque para fazer o transporte de energia, quando eu gero energia elétrica em 220, eu tenho que elevar ela para 13,8 volts para me diminuir a corrente e poder trabalhar com cabos de transmissão de energia menores. Então, por isso que usa elevador, tá? Nas usinas elétricas. Lá, quando a energia é criada, eu elevo o sinal, transmito ele com uma alta tensão, daí chega aqui na cidade, o que a gente faz na cidade? A gente usa um rebaixador, tá? Para poder passar para as casas a uma tensão 220 volts, tá bom? Então aqui, pessoal, a gente vai ter algumas fotos de transformadores, tá? De alguns tipos, tá? Esse primeiro aqui, a gente usa bastante em eletrônica, né? Que é um transformador pequenininho, que a gente normalmente usa 220 para 12 volts, tá? A gente vai ter aqui também esse tipo de transformador aqui, ó, que a gente vê bastante na parte de postes, tá? Transformadores pedestais, que a gente vê tanto em ruas, né? Esse carinha aqui. E esses pequenininhos aqui é mais para a parte de eletrônica, né? Que a gente tem também que como ele tem um tamanho menor, ele tem uma potência menor, né? Você tem esses transformadores às vezes a gente usa bastante na parte de construção civil, né? Quando a gente tem só o sinal 220 e eu quero o sinal 127, daí a gente usa os transformadores assim, mais ou menos, para poder ter disponibilidade de outras tensões, tá? E esse carinha aqui a gente usa mais na parte de distribuição. Existem outros tipos de transformadores também, tem um a óleo, tem um a seco, que são transformadores que a gente usa nas subestações, tá? Eu não coloquei a foto deles aqui, mas são bem grandes, tá? Eles chegam até 2 metros de altura por 2 metros de comprimento. São transformadores grandes, tá? Pesados, que são utilizados mais na indústria, tá? Se vocês puderem ver depois, quiser dar uma pesquisada, dá uma olhadinha em tipos, tá? Tipos de transformadores, qual que existe aí no... Esse aqui é só alguns exemplos que existem, tá bom? Mas existem muitos aí para vocês
E cada um vai ter uma aplicação diferente, tá bom? Mas na nossa disciplina, não quero assim passar para vocês todo o conceito de transformadores, tá? Então eu vou ficar falando com vocês aqui durante 6 meses, sabe? Transformador é um assunto bem profundo. Na nossa disciplina de circuitos, desenvolvimento de circuitos elétricos, é mais um conceito superficial, tá? Para vocês terem algumas noções de transformadores. Posteriormente, quando a gente tiver a oportunidade das aulas presenciais, eu vou estar mostrando para vocês um transformador que a gente tem na escola lá, que ele é bem pequenininho e a gente consegue fazer a medida dos sinais dele, tá bom? A relação fundamental, isso aqui é muito importante, tá? Independente do transformador que seja, essa regrinha aqui, ela é para todos os transformadores. O que quer dizer? Vamos lá. A relação fundamental diz assim, ó, que a tensão em V1, tá? O que é V1? A gente chama de V1, vou até escrever aqui, ó, é o primário. Professor, o que é o primário? Primário, a gente chama o sinal que entra, vamos dizer assim, o sinal de entrada, tá? Do transformador, que eu vou conectar aqui na entrada, primário. E o sinal de saída a gente chama de secundário. Secundário. Tá certo? Deixa eu apagar aqui, que invadiu aqui a fórmula. Vou escrever ali em cima. Secundário. Escrevi aqui em cima. Bem pequenininho. Secundário. Tá? Então eu vou ter o primário e o secundário. Tá certo? Primário e o secundário do transformador. O V1 a gente chama de tensão primária, tá? Então o V1 tá, vai estar aqui, tá certo? E o V2 vai estar aqui, ó, que é a tensão secundária, entendeu? Tensão V1 primária, tensão V2 secundária, tá bom? O que diz a relação fundamental? Que se eu pegar e dividir V1 sobre V2, tá? Se eu dividir a tensão do primário pela tensão do secundário, eu vou obter uma igualdade de N1. O que é N1, pessoal? N1 a gente chama, que é essa parte aqui, ó, as espiras, tá? Espiras do primário, tá? Esse é o N1, tá? N1. Deixa eu mudar aqui. O N1, então, ele é as espiras, tá? Vou marcar aqui, ó, as espiras do primário. E o N2 vai ser o quê? As espiras do secundário, tá? Vou marcar aqui N2. Tá? Então, vai ser, voltando aqui na fórmula, tensão do primário dividido pela tensão do secundário vai ser igual a número de espiras do primário dividido pelo número de espiras do secundário, tá bom? Isso aqui é uma fórmula fundamental, nunca vai mudar isso aqui sempre é fixo, essa regra, tá bom? Segunda regra vai ser o quê? Ela vai mudar um pouco, tá? Ela vai mudar o quê, ó? Que a corrente do secundário, muito importante isso, observe que muda um pouco, pela corrente do primário, tá? Então a corrente que circula aqui no primário, ó, desculpa, a corrente que circula no primário, que é o item de baixo aqui, o I1, e aqui é o I2, tá? Que é essa corrente que está circulando aqui, é igual a N1. O
que é o número de espiras do primário, pelo N2, número de espiras do secundário. Então, observe aqui que houve, isso é muito importante você observar, que houve uma mudança aqui, ó. Tá vendo a relação? No de cima era V1, V2, N1, N2. E aqui embaixo, ó, I2, I1, N1 e 2, tá? Isso aqui vocês têm que observar. Nos exercícios que virão pela frente, a gente vai estar vendo essas relações, tá? Então, enrolamento de entrada, no qual a fonte é aplicada, é chamada de primário, EP. Enrolamento no qual a carga é conectada é chamada de secundário, ES. Tá, eu já expliquei para vocês, mas aqui está um texto dessa explicação. Vamos fazer um exercício com o exercício que a gente aprende, né? Então vamos lá. Eu vou ter nesse exercício as informações. Primeira informação. O primário, ele tem no V1 dele aqui, ó, 50 volts, tá? Vou pintar aqui, ó. Ele tem 50 volts. O secundário é o V2, eu quero descobrir. Tá certo? As espiras do primário é 600, é o N1, tá bom? E as espiras do secundário, que é 1200, é o N2, tá? Então tem que achar o quê? O V2. Qual que é o valor do V2? Tá vendo? Que a gente não sabe aqui. Vamos aplicar na fórmula, tá? Vamos lá. Vou fazer aqui no cantinho para vocês. Então, eu vou ter V1 sobre V2 é igual a N1 sobre N2. Certo? É igual. Vamos substituir os valores, né? 50. Ó, esse 50 veio daqui, tá? Aqui é o V1. 50 dividido pelo V2. Quem que é o V2? Ó, ele tá aqui, ó. O V2 é o que eu quero achar. Tá bom? Então, a gente chama de X. É igual N1. N1 tá aqui, ó, 600 espiras. Tá bom? Dividido por N2. O N2, 1.200 espiras. Peço desculpa a minha letra aqui, porque com o mouse é terrível. Na lousa já é difícil, você imagina no mouse. Tá bom? Então desculpa aí pela letra. Mas é o que a gente consegue. Então, a gente vai fazer aqui, né? X é igual... Já vou simplificar, né? 50 vezes 1.200 dividido por 600 vai dar igual a 100 volts. 100 volts, tá? Beleza? 100 volts. Beleza. É o valor que a gente encontrou no exercício passado. Fechou? Agora, outro exemplo. Eu tenho 500 espiras no primário, tá?
Eu tenho 1.100 espiras no secundário. Bom. Tensão no secundário. Eu tenho também. Eu tenho que achar quem? A tensão em V1, que é no primário. Bom. A fórmula aqui, eu vou pegar essa fórmula. Vou colocar aqui embaixo com os valores. Tá certo? Então, o V1 é X. O V2 é 110. Igual, tá? N1, 550. Observem que eu só estou fazendo o que, pessoal? Identificando os valores, substituindo na fórmula, tá? E N2, 110. Para mim, obter o resultado, porque a resolução fundamental não vai mudar. Então, é só substituir na fórmula os valores e calcular. Vai ficar, ó, 550, né? Vezes 110. Tudo isso dividido por 1.100, tá? Então, x é igual, tá? Vai ser igual a 55 volts, que é igual, tá? Ao V1, certo? Perfeito? Muito bem, agora vamos para outro exercício. Esse exercício vai ser essa fórmula aqui, ó, tá? E vai ter foi para vocês atentarem ao detalhe. Corrente elétrica, vamos ler o exercício. A corrente elétrica que passa pelo enrolamento primário do transformador que tem 800 espiras é de 15 amperes. Vamos parar por aí e vamos identificar já o que a gente já tem de informação. Eu sei que no primário, tá, o N1 é 800 espiras. E a corrente do primário é 15 amperes, tá? Eu pintei de roxo aqui, ó, N1 e 1. Calcule, vamos lá, vamos continuar. Calcule a corrente do enrolamento secundário do transformador, sabendo que ele possui 100 espiras, tá? Então, essas 100 espiras, pessoal, é o enrolamento do secundário. Quem que eu tenho que achar, então? Vou pintar de azul aqui, ó, é o I2, tá? Que é a corrente do enrolamento secundário, tá bom? Só substituir na fórmula, tá? Então, o I2 vai ser o X, né? Vamos colocar I2, né? Porque uma outra forma de solucionar. I2 sobre I1, a gente já sabe que é 15. É igual a N1, tá? N1 é 800. E o N2 é 100. Colocou na fórmula, tá? Agora o segundo passo a gente resolve o exercício. I2 é igual 800 vezes 15. 800 vezes 15 dividido por 100, tá? Então, I2 é igual a 1.200, 120, me desculpa, 120 amperes, tá bom? Porque corrente é ampere, tá bom? Então, esse exercício que a gente fez, tá? Para os meus alunos, eu vou deixar os exercícios para vocês fazerem, tá bom? Mais algum exercício. Qualquer dúvida, é só deixar um comentário aqui no vídeo, tá bom?
Caprichem na letra, tá? Porque a minha letra é bonita, só o problema é o recurso que eu tenho aqui para mim fazer o vídeo, tá? Mas caprichem na letra e bons estudos para vocês aí. Valeu, obrigado.